Olá! Sabe quando dizem que a comunicação abre portas? Pois é, e para isso, a gente precisa da chave certa. Hoje, vamos descobrir as 6 chaves mestras para fazer qualquer pergunta em inglês e, assim, destravar qualquer conversa. Essa é uma pergunta que todo mundo já se fez, né? Como é que se começa um papo interessante? Olha, a resposta está em saber perguntar. E o melhor de tudo é que só precisamos de 6 ferramentazinhas básicas. Vamos conhecê-las agora? Então, vamos direto ao ponto. A base para buscar qualquer tipo de informação em inglês se resume a apenas 6 palavras. Sério, dominando estas 6, um mundo de comunicação se abre. Vamos começar com o primeiro grupo, que a gente pode chamar de os 4 concretos. São as palavras que buscam informações diretas, sabe? Bem factuais. Uma pessoa, um lugar, uma coisa ou um momento. O básico do básico. A nossa primeira chave é who. Essa é bem fácil. Sempre que a resposta que se procura for uma pessoa ou um grupo de pessoas, é who que se usa. Simples assim. Por exemplo, aqui na frase Who are they? Que quer dizer, quem são eles? A pergunta espera como resposta nomes ou alguma identificação de pessoas. Sem mistério, né? Seguindo em frente, temos o what. Essa palavra é um verdadeiro coringa. A gente usa para perguntar sobre objetos, ideias ou, bom, qualquer tipo de informação geral. What is this? Ou o que é isto? Essa é uma das perguntas mais básicas e úteis que existem. A resposta poderia ser é uma caixa ou qualquer outra coisa. Em resumo, what é para coisas e informações. Agora, para a gente não se perder por aí, usamos o where. Essa é a chave para perguntar sobre qualquer tipo de lugar ou localização, seja uma cidade, um objeto perdido ou um endereço. Um exemplo clássico do dia a dia: Where is the car? Ou onde está o carro? A resposta sempre vai ser um lugar, como na garagem ou logo ali na esquina. E para fechar os nossos 4 concretos, temos o when. Essa palavra está totalmente ligada ao tempo. É para ser usada para perguntar sobre horas, datas, dias, qualquer momento específico. Quando é a parte? Ou quando é a festa? A resposta esperada é um horário ou uma data, tipo às 8 da noite ou no sábado. Isso ilustra perfeitamente a função do when. Certo! Agora que a gente já cobriu as perguntas mais diretas, vamos para os 2 abstratos, why e how. A grande diferença aqui é que as respostas para essas perguntas geralmente precisam de mais do que uma palavrinha só. Elas pedem razões, explicações. O why é a palavra da curiosidade. É usada para entender o motivo, a causa, a razão por trás de alguma coisa. As respostas para o why quase sempre começam com because, que é o nosso porquê. Olha só esse exemplo. Why is it so hot? Por que tá tão quente? Não dá para dar uma resposta de uma palavra só, né? Quem responde precisa dar uma explicação, tipo, por que o ar-condicionado quebrou? E por último, temos o how. Essa palavra é sobre o processo, o método, o jeito de fazer. Se alguém quer saber os passos para fazer alguma coisa ou o estado de algo, how é a ferramenta certa. Uma das frases mais famosas do inglês é How are you? Ou como vai? Aqui, o how pergunta sobre o estado de alguém, mas também pode ser usado para processos, como em How do you draw a triangle? Que significa como se desenha um triângulo. Ok, agora que já conhecemos as 6 chaves, chegou a hora de testar. Vamos ver como elas funcionam na prática em conversas de verdade. Dá uma olhada nessas 3 frases. Qual palavra de pergunta se encaixa em cada espaço em branco? A dica, olha, tá sempre na resposta. Pensa aí um pouquinho. E aí, conseguiu? As respostas são where, when, what. Where is my coconut? Porque a resposta é um lugar, debaixo da árvore. When does the movie start? Porque a resposta é um horário, 7h30. E what is your name? Porque a pergunta busca uma informação. Faz sentido, né? Agora, um desafio um pouco maior. Um diálogo completo. 3 espaços em branco. Quais são as palavras corretas? Analise cada resposta do filho para descobrir as perguntas da mãe. E aqui está a solução. Primeiro, a mãe pergunta Who broke this lamp? Para saber a pessoa. Depois, Why did you lie? Para entender a razão. E por fim, How did you break it? Para entender o método. Isso mostra direitinho como essas palavras trabalham juntas numa conversa. Então, o ponto principal é este. Essas 6 palavras são um kit de ferramentas completo para a comunicação. Elas permitem buscar praticamente qualquer tipo de informação e entender qualquer situação ou pessoa.
E aqui temos um resumo perfeito. Who para pessoas, what para coisas, where para lugares, when para tempo. E aqueles mais abstratos, why para razões e how para métodos. É um ótimo mapa mental para não esquecer mais. E para finalizar, fica esta reflexão. Com essas 6 chaves em mãos, o poder de iniciar e aprofundar conversas está ao alcance de todo mundo. A questão agora é: qual porta será aberta primeiro?